Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada especialista no direito da saúde e no direito dos autistas. Ano passado, nós tivemos uma gravação aqui no nosso pod de uma mãe atípica que veio contar os desafios que a maternidade atípica trouxe para ela. Quando a gente terminou aquele episódio, ela me comentou que ela estava em processo de análise de um possível autismo dela. E é isso que ela veio contar hoje aqui pra gente. Com vocês, Débora Saueresig. Você fala, eu já começo a encher o olho de lágrima, né? Era uma investigação. Era uma investigação naquele dia. Uma possibilidade, um horizonte, eu nem sei mais mensurar muito, Rosana, o quão distante era naquele momento. Não é mais. Isso faz uns 2, 3 meses, eu acho, né, Débora? Vamos pensar. Deixa eu começar do começo. Obrigada de novo, tô feliz. É sempre bom estar aqui. Foi um encontro, eu acho, muito feliz o nosso, né? Eu acho que a gente, naquele momento, cumpriu o que a gente se propôs a fazer e de uma forma muito bonita. Os retornos foram sempre muito gratificantes, assim, no sentido de empatia mesmo. Aquilo que a gente conversava, inclusive, durante a gravação. Nosso desejo era que as pessoas não se sentissem tão sozinhas, tão encasteladas, tão de menor valia diante dessa parentalidade, dessa maternidade tão delicada, tão complexa. Alcançamos o nosso objetivo. E sim, eu acho que a gente está falando de talvez uns 4 meses. Mas eu vou voltar um pouco no tempo. Porque essa dúvida, talvez, será, se tornou uma coisa muito mais palpável e muito mais presente no último ano. Por quê? Porque Benjamin está com 6 anos e 7 meses. Então, eu começo a ter memórias minhas com essa idade. Até então, eu não tinha memória da Débora de 2 anos, da Débora de 3 anos, da Débora de 4 anos. Porque, né, são registros muito arcaicos. Estruturas muito arcaicas, né? A gente tem ali uma outra questão mais sensorial, um cheiro, uma recordação de um abraço, uma avó, um vô, um lugar, assim. Mas coisas mais estruturadas de comportamento, de temperamento, não. À medida que Benjamin foi crescendo, muitas coisas começaram a me recordar de mim. Junto a isso, a época, isso no início do ano passado, quando eu ainda estava casada com o pai dele, e ele, de tempos em tempos, dizia: vocês dois são muito parecidos. Diante de algumas coisas, assim, alguns comportamentos, algumas reações frente a determinados estímulos, uma bateria social sempre muito próxima de vencer, um esforço assim para um esforço de adequação mesmo social, que eu sempre tive.
mas que eu não sabia que tinha um nome. E eu comecei a reparar muita coisa. Uma das cenas mais emblemáticas que eu tenho, Rosana, em relação ao start, tá, chegou a hora, eu vou atrás, porque eu lembro com uma memória muito fresca, muito nítida, muito cristalina, de, a partir de qualquer sofrimento, a partir de qualquer frustração, a partir de qualquer negativa, fosse escola, briga com o irmão, eu tenho um irmão de idade muito próxima, uma gestação da minha, então, um irmão de idade muito próxima. Qualquer um desses lugares de desacordo, digamos assim, nessa primeira infância, eu precisava deitar no chão gelado. Essa é uma memória muito nítida que eu tenho. Que o chão gelado era algo que me compensava de alguma forma. A gente está falando de uma criança, então, assim, essa é a elaboração de uma mulher de quase 50 anos, olhando em retrospectiva, né? Mas eu fazia muito isso. Benjamin faz muito isso. Ele se regula. Quando ele está em sobrecarga sensorial, ele vai para o chão. O chão da cozinha, o chão do banheiro. E fica deitadinho. Com a cabeça, o ouvido próximo do chão gelado. Assim, 2 graus. Ele deita no chão gelado. Eu fazia o mesmo. A história com a água. Eu tomo muito banho. As pessoas mais próximas de mim já sabem, assim. Acontece alguma coisa, eu digo, vai tomar um banho. É o meu conselho de primeira hora para todo mundo, vai tomar um banho. E eu acho que todo mundo vai se beneficiar do banho como eu me beneficio. Então, o lugar da água também é um lugar de muito conforto para mim. Eu nadei durante muito tempo. É o meu esporte favorito. É o barulho da água, a água caindo nas minhas costas. Isso tudo tem um poder muito grande sobre mim. Muito grande mesmo. Não é um banho. Não é um banho. É uma cura. A água exerce um lugar de cura para mim, para o meu filho também. Então, a gente foi pegando essas sementinhas caídas aqui e ali. Esses pequenos desacordos, esses pequenos desajustes. Se eu ficar com fome, eu não consigo mais fazer nada. Consigo. Não consigo conversar, eu não consigo fazer nada. Se eu sentir fome. Se eu sentir sono, eu não consigo fazer nada. E isso desde muito nova também. Eu tenho uma história de reprovação escolar no Fundamental 1, porque eu ia para dentro do ônibus dormir. Eu ficava exausta. Muito exausta. Eu tenho um ritmo, a minha fala já tem um ritmo mais, né? Então, eu tenho um ritmo sempre um pouco mais baixo, um pouco aquém. E aí soma-se a isso que são características que de forma alguma fechariam um diagnóstico. A gente está, como eu te disse, a gente está pensando uma coisinha aí. Não fecha diagnóstico de forma nenhuma.
Mas soma-se a isso uma história clínica de muita inadequação. Soma-se a isso uma história clínica de uma adaptação social conseguida a muito custo. E é importante, eu acho, também dizer, para que quem está em casa não pense assim, não, mas ela está falando desse jeito e ela, né, tem um lugar eu transmito um lugar de conforto na narrativa, na retórica, né, no diálogo. Eu estou em investigação para altas habilidades também, né, para superdotação. Que uma das possibilidades é exatamente essa, né? Que exista esse mascaramento do autismo, do meu autismo, por conta dessa facilidade, desse imiscuir, assim, desse estar tão junto. Essa parte da linguística, das altas habilidades, da superdotação, ela acaba mascarando muito da questão da comunicação, que é um dos pilares, né, para fechamento diagnóstico de autismo. Então, mas ainda é tudo muito recente para mim também. Ainda me gera algum... Não é desconforto, tá? Mas algumas dúvidas, assim. Eu ainda estou me encontrando dentro desse lugar. Ainda não é o lugar mais confortável de estar, assim. A pele que eu habito melhor ainda é a pele da mãe. É porque quando a gente conversava ali antes aqui um pouquinho, a gente conversou assim porque a maternidade atípica te trouxe todo um ativismo, né? Então, poderia-se dizer, tu vive o autismo de uma forma muito intensa, há muitos anos. E aí agora ele surge para ti. Então, é um cenário completamente novo diante disso. E como tu te encaixa agora dentro desse cenário, né? Porque, querendo ou não, sempre foi a maternidade atípica, né? Sempre foi. Eu sempre me vi no lugar de mãe. Sigo, obviamente, me vendo no lugar de mãe. E acredito que a gente deve continuar fazendo uma defesa ferrenha em termos de políticas públicas, sempre, para um diagnóstico mais precoce possível, né? A gente sabe que é dali que existem os melhores desfechos, as melhores possibilidades prognósticas, tudo isso vem de um diagnóstico precoce, né? Mas, em não acontecendo isso, o diagnóstico é sempre uma chance de você se perdoar, de você se reavaliar, de você tolerar melhor os teus próprios limites, né? Eu era uma pessoa que fazia um esforço hercúleo muito acima do tolerado por mim para me adaptar à demanda alheia. E eu ouvia muito das pessoas assim, mas como que você cansa tão rápido? Mas como que está sempre exausta? Mas como que, sabe assim, como que precisa tanto dormir? Como que precisa tanto estar sempre num quarto escuro? Como que eu preciso? Eu trouxe aqui a Isabel, que é ela foi diagnosticada aos 41 anos também, e ela disse que ela se sentia uma preguiçosa, porque ela queria sempre deitar e dormir. Eu também. Ela disse que ia nos lugares, ia no shopping, ia num restaurante, chegava né? Tava exausta. Eu não vou, né? No shopping, não vou. Assim... É exaustivo demais. Muito.
E além de exaustivo pelo excesso de estímulos, é extremamente ansiogênico para mim. Shopping é extremamente ansiogênico. Aquele som, aquelas luzes, aqueles cheiros, aquelas pessoas, é tudo frenético, é tudo over, tudo. Então, e sempre foi muito difícil, assim. Eu vou fazer várias vezes referência ao meu ex-marido, porque, enfim, foi a pessoa com quem eu vivi os últimos 8 anos, foi a pessoa com quem eu vivi o autismo do Benjamin e o início do meu, né? Mas a gente tinha, assim, acordos em relação ao shopping mesmo. Tipo, próximo, Dia das Mães. Não vou, Dia das Mães, Dia dos Namorados, próximo de Natal. Eu não vou. Eu não vou. A minha história com shopping era chegar quando a porta ainda está fechada. Eu entro. Meu ex-marido brincava comigo. Ele falava assim: Débora, você não vai experimentar nada? Eu não. Serve. Porque eu quero ir para casa. Tênis, calça, blusa, qualquer coisa. Eu só quero pagar e ir embora. Hoje, eu me permito não ir. Eu não vou. Eu não vou. E isso, tu te refere a isso pós-diagnóstico? Pós-diagnóstico. Porque agora tu tem uma base sólida para dizer que não vai. Uma base sólida de saber que eu vou ter que chegar em casa, eu vou ter que tomar um remédio. Eu vou ter que passar o resto do dia deitada. É um preço muito alto. É um preço muito alto. Então, assim, eu pago preços muito altos para muitas coisas. Eu vou passar um dia num congresso de autismo, ouvindo, aprendendo, estudando, tentando ser mais uma voz representativa do meu filho, das coisas que eu acredito, dos projetos de inclusão, principalmente escolar, laboral, de saúde pública, de maior capilaridade da assistência social, enquanto também um lugar de atuação no autismo, que acho que falta muito, né? Assistência social dentro do autismo. Então, assim, esse tipo de coisa eu pago o preço da minha exaustão, do meu cansaço, da minha sobrecarga. O resto, não. O resto, não. E aí entra uma coisa também muito curiosa, também de uma memória mais remota, também de um lugar de lembrança, assim, que eu fui resgatando. Durante o processo diagnóstico, a minha médica conversou com a minha irmã, com o meu ex-marido, para ir montando esse quebra-cabeça, né? De quem é essa mulher. Eu uso cabelo raspado, né? A primeira vez que eu raspei o cabelo, eu tinha 14 anos. Isso em 1990, num município com 3 mil habitantes. Por quê? Porque o programa de sábado, Rosana, era ir ao salão. Não tinha nada para fazer, cidade desse tamanho, meninas quase debutando, com quase 15 anos. Qual que era o programa? Ir ao salão. Cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer luzes no cabelo, alisar o cabelo, encrespar o cabelo. Não. Eu não vou. Eu não vou. Eu não tenho a menor condição. Eu raspei o cabelo. Secadores? Um monte de secador? Todo mundo falando ao mesmo tempo? Cheiro de esmalte com cheiro de acetona, com cheiro de tinta. Eu não vou. Eu não consigo.
E tu tem lembranças de como era o teu sentir frente às outras meninas que estavam indo para o salão? Como tu te sentia nesse cenário? Um desajuste. Um desajuste muito profundo. Muito profundo. Eu sempre me senti muito inadequada. Muito. Muito inadequada. Porque nada daquilo fazia sentido para mim. Nada. Não faz até hoje, mas hoje eu me autorizo, né? Isso sim já é uma coisa de uma mulher, né? Isso não veio muito antes do diagnóstico. Eu me autorizo a ser quem eu sou. Sim. Uns bons 20 anos eu já me autorizo a ser quem eu sou. Mas até então, eu queria, de alguma forma, também, né? Eu queria gostar, queria poder, queria me sentir estimulada a pintar o cabelo, a cortar o cabelo, a usar joias, a furar a orelha. Eu nunca furei a minha orelha. Eu nunca usei um anel na vida. Nunca usei uma pulseira, nunca usei uma corrente. Nunca. Não consigo imaginar alguma coisa no meu pescoço. Não consigo imaginar alguma coisa aqui. E se tu colocar, tu te sente mal. Não, assim. eu não coloco. Não é por não ter vaidade, é uma eu questão não coloco. Eu não coloco. Eu não coloco. Cílios. Eu vejo as pessoas colando, assim, cílios. Eu vejo as pessoas tirando aqui, assim, a sobrancelha. Nunca, jamais. 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 Não tem a menor chance de eu fazer isso. Que coisa, né? É muito curioso. E ao longo da vida, tu deve ter te questionado demais. Muito. Isso, né? Muito. Porque a gente parte ali da adolescente, que quer pertencer a um grupo, isso. quer ser igual a todo mundo. A gente Exato. é uma fase... Hoje eu quero ser diferente de todo mundo, mas tem uma fase da vida que a gente quer ser igual. Total. E isso deve ser muito complexo. Um custo muito alto. Um custo muito alto e, ao mesmo tempo, sempre ficou muito claro para mim que pagá-lo não também, exato, também era algo assim que iria me devastar, me destruir, sabe? Então eu fui assumindo essa persona, assim, mais estranha, mais com muito brilho no olhar para falar do que para mim faz sentido. Eu amo conversar sobre o que para mim faz sentido. Eu amo ouvir as histórias dos outros. Então, eu me encontrei muito cedo. Isso foi muito bom, porque eu fui fazer uma faculdade que fazia todo o sentido do mundo para mim. Eu sempre quis ser jornalista, sempre. Desde muito pequena. Eu via a Marília Gabriela na televisão. Fui ver ela no teatro esses dias, quase morri chorando. Chorei. Sabe que eu tenho uma curiosidade minha? Que eu queria ser jornalista. Antes de fazer direito, era uma coisa... Porque eu me enxergava nisso. E na época eu não tive apoio da minha família. E, enfim, acabei indo pro direito, porque já tinha bastante advogado na família. A gente vai naquele caminho ali, né? E olha aqui onde eu vim parar. Você tá muito bem aqui, né? E quando eu comecei... Claramente à vontade, muito. Né? E quando eu comecei, assim, eu lembro que no primeiro episódio, quando terminou, e eu tava muito nervosa. Era um desafio enorme, né? E aí, o rapaz que fica aqui ali, ele disse...
mas tu nunca fez isso? Uhum. Não, nunca fiz. Ele disse, nossa. E a todo momento o pessoal aqui da ProHub fala assim, caramba, tu tá muito bem, tu tá muito Mas desenvolta, tu tá muito eu tranquilo. concordo. E aí, esses dias, a minha mãe disse, tu te lembra que tu queria muito ser jornalista? Olha aí onde é que tu foi parar. Eu disse, é verdade, alguma Agora coisa dentro de mim É, tinha isso. exatamente. Agora você está ocupando esse lugar de entrevistadora, né? É. Mas eu tinha isso também, assim, eu via aquelas mulheres e eu falava, é isso que eu quero fazer. A curiosidade pela vida do outro, Isso, assim. eu tenho muito isso. Eu tenho muito, isso é muito aflorado em mim, sempre foi, assim. E eu me interesso pelas histórias mais absurdas, assim. Então, isso também foi um lugar de muito conforto, Sim. de muita descoberta, assim. Eu contava a história do outro, né? Eu emprestava as minhas palavras, eu emprestava a minha voz para o outro. Isso para mim é extremamente confortável. O que sempre mexeu muito foi quando eu tenho que virar para mim. Aí a coisa fica um pouco mais difícil assim para mim. Eu trabalho isso muito na terapia. Eu faço muita terapia. E tu faz terapia há muito tempo? Muito tempo. Muito tempo. Tu chegou a ter diagnósticos errados ao longo da tua vida? Nunca tive diagnósticos errados. Eu sempre tive episódios, né? Episódios isolados, assim. Então, episódios isolados diante de um acontecimento de muita ansiedade. Episódios isolados diante de um acontecimento. Eu perdi 2 bebês, então, em lugares de muita dor, né? Quando acontecem esses fatos assim que marcam demais, óbvio, talvez as minhas reações fossem um pouco exacerbadas e aí eu precisava de mais sessões, mais terapia, uma medicação mais forte, mais potente, que me resgatasse desses lugares. Mas diagnósticos equivocados, não. Mas sempre fiz muita terapia. E a história da construção diagnóstica começou no processo terapêutico. Olha, Benjamin está crescendo, eu tenho me reconhecido cada vez mais. Será que... E foi assim, a gente foi conversando durante muito tempo, muitos meses, e a gente até falava sobre isso, né, antes de entrar. Eu sempre gosto de falar sobre esse lugar do privilégio, né, de poder estar aqui relatando a minha história. Ninguém tem acesso a isso, né, Rosana? Sim. Eu tô aqui falando que eu tenho uma terapeuta, eu estou aqui falando que eu tomo uma medicação prescrita, indicada, que de tempos em tempos muda, a partir dos eventos que eu estou vivendo, a partir da fase da vida que eu estou vivendo. Eu tenho a psiquiatra que fez meu diagnóstico, que segue fazendo a minha investigação nesse momento para superdotação. Então, assim, eu tenho uma equipe de saúde mental cuidando de mim. Mas essa não é a realidade. Não. E isso é algo que me... Talvez... agora eu tive esse insight, assim, talvez... aqui é a primeira vez que eu estou falando sobre o meu diagnóstico, tá? Eu nunca falei... Obrigada. Eu nunca falei sobre o meu diagnóstico. Mas não porque eu tenha nenhum tipo de problema em relação a ele. Mas é isso, assim, eu acho muito perigoso, sabe? Toda e qualquer prática discursiva que a gente venda como algo assim, vai atrás. Não vai. Não vai. É caro. Uhum. É caro. Não é assim, mas eu não... mas eu acho que você... Olha, eu estou enxergando... Gente, não dá.
Então, assim, além de ter todo um trabalho interno, um trabalho emocional, abrir espaço psíquico para poder receber uma notícia desse tamanho, a gente está falando de dinheiro. A gente está falando de profissionais qualificados que custam muito caro. De um processo que é longo, de um processo que é demorado, de um processo que é clínico, mas que também requer uma série de instrumentos de aplicação, né, de testagens. Sim. E a gente falava sobre isso também, e, ao mesmo tempo, isso deveria ser assim o usual pós-diagnóstico de qualquer membro da família, né? Uma das pessoas foi diagnosticada com um transtorno, um TEA, o restante da família vai ser avaliado. Até pelo desejo de um próximo filho, até para você entender isso. E como a gente dizia também, não se trata de fazer uma caça às bruxas. Quem foi que trouxe o gene errado? Eu acho Quem que foi isso é muito complexo, porque muito complexo. quando a gente gravou no passado, a gente falava muito da culpa, que tudo era culpa da mãe. Então, imagina entrar nessa. Quem foi que trouxe Quem o foi que a culpada trouxe? é tu. Exato. Nossa, isso Muito. para a família Muito, pode ser muito desestruturante e, ao mesmo tempo, pode ser muito constitutivo de um novo modelo de relação. Sim. Porque você passa a ter um processo de alteridade mesmo com aquela pessoa, né? Mais profundo. E então, eu acho isso assim, né? Eu lembro que quando eu fui conversar com meu filho mais velho, para falar com ele, eu falei, olha, mamãe vai entrar em processo diagnóstico, possivelmente a mamãe também seja autista, assim como teu irmão. E agora eu choro. E não está sendo fácil, filho, e o que você acha disso? E como é que vai ser para você? Os amigos dele me seguem no Instagram, os amigos dele vão à minha casa, me conhecem. Então, assim, ele é adolescente, ele tem 18 anos, ele está entrando, né, nessa nova fase da vida. E ele me olhou e ele falou assim, não vai mudar nada. Você é minha mãe. Você sempre vai ser a minha mãe. A melhor mãe do mundo. Mas se vai mudar para você, se vai fazer bem para você, eu tô aqui. Eu tô do teu lado. E assim foi. Foi a primeira pessoa para quem eu liguei quando eu saí com o laudo. Ele foi a primeira pessoa para quem eu liguei. E porque é isso, assim, porque a gente cria uma intimidade com base numa estrutura firme, forte, de respeito, de carinho, de cuidado, de respeito ao outro, né? Eu acho que isso é muito bonito, assim, muito importante. Quando a gente está falando de neurodivergência, quando a gente está falando de acesso a diagnóstico, quando a gente está falando de entender quem somos, quando a gente está falando de perdoar quem somos, de estimar quem somos, né? É um processo de autoestima também, né? De resgate de autoestima mesmo. Então, é isso. Então, eu não sou preguiçosa, eu não sou extremamente cansada, eu não sou alguém que não consegue acompanhar o ritmo social da maioria, eu não sou estranha, eu não sou esquisita, eu sou autista. Né? Acho que as coisas passam a ter nome. Elas se colocam melhor dentro da gente, né? Elas se alicerçam de uma maneira mais respeitosa dentro da gente, né? A gente passa a acessá-las de forma mais cuidadosa. Então, é isso. Mas, assim, que houvesse a chance de todos. Isso é um cenário, assim, porque a gente fala
de uma dificuldade de diagnóstico em crianças, né? Tudo que a gente falou aqui, como tu disse, é uma questão de privilégio. De privilégio. Né? De poder parar e vou me analisar. Isso. Vou buscar me entender, Isso. vou atrás de mim. Isso. Né? O Benjamin teve o diagnóstico, tu teve um amparo de uma terapeuta que te acolheu nisso. Total. Essa não é a realidade. Não é. Né? Não a gente está falando de pessoas que não conseguem sequer um neurologista. Não conseguem, isso. Aí, quando conseguem, é uma consulta de 5 minutos, 10 minutos, o médico nem olha para a criança. Ela vai para uma fila para guardar um tratamento. E aquela mãe tá ali, né? Vivendo essa realidade, não entendendo sobre o assunto, na grande maioria das vezes. Muitas vezes não tendo esse privilégio de novo, né? De ir atrás da informação, de poder parar. E agora eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou ver o que eu faço, o que eu não faço. Né? A gente vê isso. E aí, em relação ao diagnóstico tardio de um adulto, você fala assim, não, mas vim até aqui... Era isso que eu ia dizer. Vivi até aqui, tá bem, Azar, vambora. o que importa é ele agora. Exatamente. Né? Eu não vou olhar para mim. Essa não é a hora de olhar para mim. E acaba não sendo nunca mais, né? Acaba não sendo nunca mais, porque à medida em que você faz um diagnóstico precoce, ou, enfim, um diagnóstico de infância de um filho... Aquilo é para o resto da vida. Você entrega o protagonismo da sua vida para aquela pessoa, né? Então, é muito difícil que, em algum momento do processo, que já é tão difícil para aquela criança, você possa parar, recuar, dar 3 passos e dizer, opa, agora é comigo. Agora é para mim que eu vou virar os meus olhos. Agora é para mim que eu vou virar as forças. Não. Eu já vim até aqui. Tomando remédio, aos trancos e barrancos, ansiosa, depressiva, mas cheguei até aqui, fiz meu corre, como dizem hoje em dia na internet, fiz meu corre, então não vou atrás de nada. De novo, eu pude fazer isso, porque eu tenho uma família estruturada, eu tive um pai que não foi embora no diagnóstico do filho. Eu tive um padrasto que aceitou o meu outro filho. Eu tive uma terapeuta que me amparou em momentos muito difíceis, de muita escuridão. Eu tive uma psiquiatra que foi e é muito cuidadosa com os meus limites, até onde eu posso ir. Até onde ela tem que terminar aquela sessão, aquela consulta. A partir daqui você não vai conseguir mais. Hoje eu comentei com ela, inclusive, que eu falaria, né? Pela primeira vez, eu falei, eu vou conversar com uma pessoa que eu confio muito, então eu estou me sentindo super à vontade. E aí ela me disse, muito, muito querida, muito atenciosa, ela falou, você quer que eu te entregue alguns recursos visuais para você poder passar como é que foi esse processo? Como é que eu posso te ajudar a passar isso de uma forma que não seja traumática? Então, assim, eu estou muito cuidada, né? Eu estou muito cuidada. Eu tenho muito colo. Eu tenho muito amparo, eu tenho muito o que todo mundo deveria ter. Sim. O que todo mundo deveria ter. Quando a gente está falando de saúde mental, quando a gente está falando de saúde psíquica, eu tenho o que todo mundo deveria ter. A gente chama erroneamente de privilégio. Sim. Porque a gente, né? Porque a gente sabe que exatamente, que porque a gente está falando de uma discrepância econômica, social, né? De um lugar de muito déficit social, mas não é privilégio. Não é. Receber um diagnóstico não é privilégio, não pode ser privilégio. Não. Ter acesso a uma sessão de terapia não pode ser privilégio. Mas é. Então, mas eu acho que
assim, pensando em termos de informação mesmo, sabe, Rosana? Eu acho que tem muita coisa boa hoje, né? Para a gente ir tomando pé dessas, principalmente em mulheres, né? E diagnóstico tardio, e mulheres que têm dupla excepcionalidade ou diagnósticos sobrepostos. Tem muito como a gente ir tomando pé hoje. Tem muita literatura sobre isso, tem muito podcast, tem muito livro, tem muito conteúdo na internet sobre essas coisas, né? Esse mascaramento social, esses... E essa é uma característica importante a gente falar bastante feminina, né? Muito. As mulheres têm essa capacidade de mascaramento. Total, Tanto que a gente tem um total. número de diagnóstico de meninos muito maior do que meninas, né? Muito maior, claro. Porque principalmente meninas e mulheres nível 1 de suporte é mascaramento o tempo todo, né? É mascaramento o tempo todo. Depois tem que tomar 5 banhos por dia. Mas vai lá e cumpre. O dia, a agenda, a reunião, o trabalho, o filho, a comida, o banheiro está lavado, o lixo está recolhido, sabe? Está todo mundo alimentado, tá tudo certo. A mulher está exausta. Mas a vida segue incólume. Ninguém percebeu, né? Porque tem isso. O homem, mesmo o diagnóstico tardio num homem, ele já é uma figura mais emblemática, ou mais disfuncional, ou mais atrapalhado no trabalho, ou com mais dificuldade nos casamentos. Ele apresenta mais. Ele apresenta mais. Ele performa menos. Vamos deixar assim, né? Ele performa menos do que nós mulheres. Então, você vai ver, é aquele cara que não consegue parar no trabalho, é aquele cara que não consegue ficar numa relação, é aquele cara que não consegue ter um filho, ou que tem um filho atrás do outro. Tá tudo muito mais evidente, né? É aquele cara com processo de adição, que fuma, que bebe, que não sei o quê. A mulher, não. A mulher, ela é mais quieta, ou ela é mais histérica, ou ela é mais na dela, ou ela é mais esquisitona, ou ela é... Mas ela tá ali, rendendo. Tá todo mundo alimentado, de roupa limpa, uniforme lavado. E essa mulher em sofrimento. Sim. E o que tu diria para essas mães, por exemplo, que talvez não tenham nem se percebido, né? Tu, por exemplo, levou muito tempo, né? Para pensar nisso, né? Muito como tempo. tu diz, assim. O que tu diria sobre... Onde elas deveriam se atentar para pensar se pode ser que tenha algo nelas, assim? Eu acho que, como a gente está falando de um espectro, né? E mesmo em relação ao diagnóstico tardio feminino, ele é ainda mais espectro, ele é ainda mais amplo, ele é ainda mais diverso. Mas eu fico muito com esse lugar do custo social. Acho que mais do que a questão da comunicação, acho que mais do que a questão dos comportamentos muito repetitivos, essa questão do custo social e muitas vezes da rigidez, né? Aquela mãe muito rígida. Aquela mãe que tem muita dificuldade, a mãe de um TEA, por exemplo, de um TEA que tem muita dificuldade para trabalhar a rigidez do filho, porque ela é muito rígida. Então, acho que esse é um lugar de atenção, né? A rigidez materna é um lugar de atenção. Eu sempre fui muito rígida com meus filhos. Sempre. Rígida no sentido de estabelecer rotinas, rígida no sentido de fazê-los cumprir o meu estabelecido e colocá-los... Hoje eu vejo por quê.
Mas eu tinha uma leitura de cuidado, é o cuidado, é o meu maternar, é o jeito que eu sei ser mãe, né? A minha maternagem que funciona assim. Hoje eu vejo que não. Hoje eu vejo que já era uma rigidez minha, transposta para o meu processo materno, e que, graças a Deus, não gerou maiores traumas neles, por enquanto, né? Mas, assim, a alimentação, horário de sono, horário de banho, horário de... Assim... Na régua ali, né? Régua, na régua, na régua, na régua. Banho, tudo, tudo. Cronometrado. Ah, não, mas é Natal, deixa eu ficar acordado até mais tarde. Não. Ah, não, mas é Ano Novo. Não. Ah, não, mas... Não. Não. O sono da tarde é o sono da tarde. A hora do almoço. Ah, não, mas hoje é fim de semana, não dá para comer, não sei o quê, no lugar. Não, não dá. Almoço é almoço. Mas só hoje? Não, nem hoje. Rígida. Uhum. Com nome de amor, com nome de cuidado. Rígida. Sim. Né? Então, são essas descobertas, assim, elas são diárias, elas não são fáceis, elas, às vezes, precisam de alguma sutura depois, elas vêm e aí eu, opa, tô me vendo, e agora? Então, eu preciso de um tempo para me suturar disso tudo, me reestruturar disso tudo. Mas sou boa mãe, tá? Lógico. E tu percebeu mudanças, por exemplo, na tua maternagem pós-diagnóstico? Sim, Por exemplo, essa rigidez, hoje tu regula. Não, muito. Muito. Uhum. Então, assim, eu estou trabalhando com o Benjamin e comigo. Então, a gente eu brinco, assim, a gente está fazendo aba os dois agora, né? A gente está estudando os antecedentes, os dois, os meus, os dele, para ver por que a gente está agindo de tal maneira, assim, vendo o comportamento dos dois, tentando fazer pequenas trocas que não tem um custo muito alto para os dois, assim, porque eu sei que ele vai se beneficiar e não vai chegar no ponto que eu cheguei. Sim. Entende? Ele está com 6, eu estou com 48. Assim, ele tem mais chance de ir melhor do que eu nesse sentido, né? Não vai precisar correr tanto atrás lá na frente. Eu tô tendo que correr agora. Sim. E para conseguir entender esses processos, assim. Eu, apesar de ter casado algumas vezes e ter filhos com 2 pais diferentes, as minhas relações sempre foram muito longas. Eu trabalhei 10 anos numa empresa, 18 anos na outra, com muita dificuldade para sair das situações. Eu tenho muita dificuldade para sair das situações. Eu tenho muita dificuldade para me impor. Eu me retiro. Eu faço leituras antecipadas de uma série de coisas e ao vê-las acontecendo, eu me retiro. É um parto. Estou sendo parida os últimos meses, todos os dias. Estou me parindo diariamente. É uma nova Débora, né? Que surge, assim. Mas eu acho que, de uma certa forma, ainda que todo diagnóstico tem o luto, né? E isso, de uma certa forma, olhando para ti, tem até um efeito, porque a gente te enxerga como essa pessoa que fala tão lindamente, tão claramente sobre o autismo há tanto tempo, né? E aí, agora essa situação nova no meio disso deve ser... A tua cabeça deve ficar o tempo todo, né? Tá.
Mas, de uma certa forma, eu acho que... Eu sempre falo, né? O diagnóstico, ele é uma libertação. Total. E ele é um começo, né? Um começo de uma nova história dali pra frente. De uma nova história. Eu não consigo... Agora, eu não consigo mais não me respeitar em determinados momentos, assim. De muita coisa. E muita coisa muito pequena. Sim. Muito pequena. Hoje eu fui fazer um trabalho de manhã e eu estava sentada numa sala de espera e tinha uma caixa de som aqui. Aqui, literalmente. O sofá estava aqui e a caixa de som estava aqui do meu lado. Antes, eu ficaria e sairia dali muito, muito, muito sobrecarregada, muito ansiosa, muito nervosa. Eu fiquei assim, tocou uma música no último volume. Na segunda música eu levantei, fui até a secretária, eu falei, olha, eu tenho uma reunião tal com a fulana, está um pouco atrasada, eu não estou conseguindo ficar aqui com essa música. Está muito alto. Estou muito incomodada. Eu me senti assim... Empoderada, Muito. né? Cuidando de Muito, ti. Muito, muito. Num gesto, assim, de muito autocuidado, assim. E ela, não, tudo bem. E eu ficaria 30, 40, 50, 60 minutos ali com aquela música. E depois eu passaria o resto do dia arrebentada. Eu passaria o resto do dia arrebentada. Tu tá com frio? Não, Tá eu tô bom. bem. E agora não, agora eu consigo, assim. Então, a música, a temperatura, a luz, o grito, os lugares, o tempo que eu consigo ficar na rua, o tempo que eu não consigo. Quando me chamam para fazer um trabalho, eu consigo hoje dizer, olha, eu posso entregar isso até ali. Eu preciso saber que horas eu preciso chegar, eu preciso saber que horas eu vou embora. Aquela coisa de ter hora para começar a trabalhar e não ter hora para terminar, que durante muito tempo eu me obriguei a fazer, não faço mais. Porque me destrói, me coloca no chão. Então, eu devo isso àquele papel. É um papel de libertação. E pode parecer, assim, para quem vê, para quem não entende, né, tanto do assunto, uma pessoa mais leiga, pode parecer assim, como tu disse, chegou até aí. Isso. O que quer agora? O que vai mudar? Isso. Não vai mudar nada. E muda muito. Muda muito. Né? Muda muito. A pessoa... A gente parte de que autoconhecimento, ele é valioso e ele é necessário para todo mundo. E né? Agora que você falou, teve uma história que foi engraçada, assim. Durante a avaliação, eu fui conversar com os meus pais. Estão bem velhinhos. E, enfim, com questões de saúde. Meu pai teve umas questões de saúde no último ano bastante importantes, de esquecimento, um quadro neurológico, né? Minha mãe teve uma internação há pouco, enfim. E aí eu disse, olha, a gente vai precisar ter uma conversa aqui para a gente tentar montar o meu quebra-cabeça de infância. Quem lembra do quê? Vamos começar. Assim. E vieram coisas, assim, que são o Benjamin. Porque a gente nunca tinha parado para fazer este movimento, nós três. Eu, meu pai e minha mãe. Juntos. Ah, mas não! A minha mãe falou assim, você só chorava. Eu disse, opa. Não, você não ficava... Mas, mãe, eu dormia? Não dormia. Eu ficava no carrinho? Não ficava. Eu ficava no colo de alguém? Não. Você só chorava dia e noite sem parar.
alguma coisa, Sim, com 2 anos você abria a porta do carro e falava, não quero mais ficar aqui, quero ir embora. Com 5 anos você estava na primeira série, lia e escrevia. Falava tudo. Opa. Não tinha essas informações. Não tinha. Eram informações que não eram olhadas naquela época. Você só se vestia né? com as minhas roupas. Você não gostava de usar nada que fosse do seu tamanho. Só roupa muito maior, só roupa muito larga, só roupa muito grande. Eu não consigo usar determinados tecidos. Eu não consigo dormir com determinados tipos de coberta. Desde sempre. Eu tenho questões alimentares muito importantes. Hoje a gente fala relação cérebro-intestino entre os neurodivergentes. Mas em 1970, Rosana, quem que falava? Mas estou eu aqui. Tudo, por isso que eu estou te dizendo. Quando a gente foi começando, foi fechando tudo. Sim. Eu tenho questões alimentares muito sérias, eu tenho questões sensoriais muito sérias. De passar muito mal internação. Eu não durmo de coberta, eu não durmo de pijama. Pode estar 2 graus. Pode estar uma temperatura negativa. Eu não visto roupa. Eu não consigo. Tava ali. Era só olhar. Era só abrir a página do livro e olhar, mas eu nunca olhei. Sim. Eu nunca olhei. É que vendo. Eram épocas que não se falava sobre isso. Exatamente, não se falava sobre isso, não. Claro e aí que eu não. acho que tem todo um processo também, né? Quando o Benjamin é diagnosticado e que talvez fosse o momento de tu te questionar e talvez olhar para ti, tu olhou para ele. Total. Né? Total. Então, aquele momento era olhar para ele. A conta ainda não fecha bonitinho, tá? Não vou te mentir, que ainda é assim, 80-20, tá? 80 ainda é ele. E vai ser sempre. Vai. Isso vai ser sempre. Já né? entendi, assim, que vai ser isso também. E eu acho que isso nem se pensa diferente nesse sentido. Mas chegou a hora de olhar para ti. Chegou. Né? Chegou. Ainda que tardiamente, ela chegou. Chegou. E isso não pode ser menos importante do que o olhar para ele, né? É isso. Essa é a história de uma mulher com seu diagnóstico tardio. E o que tu percebe desde então, assim, o que mudou na tua relação com as pessoas da tua família, com os teus pais, com a tua irmã? Eu acho, tá, Rosana, que não houve muita surpresa para ninguém. Agora tem um nome. Mas eu sempre fui essa pessoa. A primeira a ir dormir. A que menos aceita comer não sei das quantas. A que menos tem interesse em... não, me dá um livro que eu vou ficar aqui no sofá. Me dá um livro que eu vou ficar aqui lendo. Sempre. Não, mas vai todo mundo para a praça. Eu sou do interior, né? Sou de cidade do interior. Mas vai todo mundo para a praça. Não, mas eu não vou. Mas eu não quero. Não, mas vai todo mundo para o baile. Não, mas eu não vou. Não, mas quem sabe... um sapato... hoje, esse trabalho que eu fui fazer foi engraçado. Esse trabalho que eu fui fazer é uma coisa meio nova, assim, que está surgindo na minha vida também, que é um trabalho... Enfim, eu fui chamada para fazer umas fotos e tal. Para uma agência, assim, uma coisa meio... Tudo bem, eu vou.
E aí a moça me disse, então tá, então tá tudo certo, ficou tudo bem, aí você traz um sapato alto, eu vou te dar algumas coisas que eu gostaria que você trouxesse, assim, né, para o próximo trabalho e tal. Uma calça, não sei o quê, um sapato alto. Eu falei, eu não tenho. Ela disse, não, mas pode ser de qualquer cor. Eu disse, não, mas eu não tenho. Ela falou, não, um sapato, um salto. Eu falei, não, eu entendi que é um sapato com um salto. De qualquer cor. De qualquer altura de salto. Mas eu não tenho. Ficou me olhando. Eu não tenho. Uhum. É isso. Entende? Uhum. Então, o que mudou na minha relação com as pessoas, com a minha... Talvez eu saísse comprar. Sim, era isso que eu ia dizer. Talvez eu saísse comprar, porque como é que eu sou uma mulher de 47 anos que não tem um sapato alto? Não é possível, não, eu preciso, eu vou aparecer com o sapato. Eu não vou dizer isso pra ela. Não vou dizer para ela, eu vou aparecer com o sapato, eu não vou conseguir caminhar, vai me incomodar, eu vou aparecer com o sapato. Não, eu não tenho sapato. Mas aí a gente vê também que, como tu disse antes, que daí também tem o fator da maturidade, que tu já te assumia quem tu era, sim, né? sim, de uma sim. forma, tu é uma pessoa muito estilosa dentro do teu estilo, né? Sim. E isso já vem... Vê que você tem uma marca forte. Sim, sim. De essa sou eu e é aqui que eu vou ficar, né? Isso é muito forte em ti, é visível, né? E aí então tu já tinha esse papel. Sim, já tinha. Essa cartilha toda já estava pronta. Como eu te disse, era só... Ela estava aberta, era só olhar e dar o nome. Mas tinha isso. Algumas situações para eu não me constranger, para eu não me colocar tão estranha, tão esquisita, tão fora do padrão, eu cometia pequenas violências comigo. Sim. Talvez hoje o que mude são os teus limites. Não faço mais, não faço mais. E eu dei o exemplo do sapato, porque, né? Mas várias coisas assim, eu não faço. Não faço. Mas a gente queria te chamar para fazer. Não vou. Não vou. Não tenho condições. E eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes do diagnóstico, é tu saber entender os teus limites e colocar isso com tranquilidade pro outro. Porque senão a gente acaba muito querendo agradar o outro, querendo... Ah, não tô afim de ir lá, mas eu gosto tanto dessa pessoa, então eu vou. Mesmo para vir aqui, assim, é uma coisa engraçada, porque às vezes alguma das moças fala assim, não quer passar um negocinho, né? Um rímelzinho, um blush, uma coisa para... Não. Não quero. Não. Também era um lugar que era complicado para mim, assim, assumir. E hoje, para mim, é mais tranquilo, assim, eu consigo. Não gosto, não faz sentido para mim. Sim, nem combina. Eu admiro quem gosta, eu admiro quem faz, eu acho bonito. Mas eu não vou fazer, porque não vou. E isso é de um empoderamento gigantesco, né? Bancar a sua personalidade de uma forma tão... eu não sei, eu não penso muito nesses termos, mas eu acho que sim, Eu acho né? que sim. Eu acho que sim. Sim. Nesse mesmo trabalho que eu estava hoje de manhã, a moça disse... Você que está com esse cabelo todo raspado, assim, você não pensa em, de repente, platinar, fazer alguma coisa assim, já que ele está tão curto e tal, e ele está todo grisalho, né? Nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Eu disse, não. Você vai ficar com ele assim. Eu disse, sim. Eu vou ficar com ele assim.
E é isso. Então, entende? São coisas que não passam pela cabeça. Uhum. Eu acho que isso é uma das características do autismo, assim. O que para o outro pode ser muito evidente, para mim escapa. Não faz. Se eu tenho o cabelo raspado na minha cabeça, né? Exatamente porque eu não gosto de frequentar salão, porque eu vou pintar esse cabelo, eu não vou. Não. Então, esse tipo de raciocínio, assim, sabe? Que eu acho que ele é realmente um raciocínio neurodivergente. Não, até porque, assim, provavelmente ela e quem te vê pensa que é uma questão de estilo, né? Raspar a cabeça é uma questão de... Ela é muito estilosa, é a percepção que passa, né? E não como tu fala agora, que é porque tu não quer frequentar o salão. Então, a gente, quem tá de fora, não pensa nessa possibilidade. Não pensa mais do que isso, gosta mais do que isso. Eu tenho uma irmã, né? Minha melhor amiga, minha irmã. E a gente sempre brinca em relação a isso, assim, porque ela é muito mais nova que eu. Então, eu digo, assim, que eu tenho 3 filhos, né? Os meus 2 e ela, porque ela morou comigo, muito nova, ela ficou muito tempo comigo e tal. E a minha irmã, Rosana, você largar ela numa farmácia. Então, assim, ela tem pré-shampoo, pós-shampoo, máscara, condicionador, shampoo, gel, fixador, pomada, cera. Ela ama. Ela ama. Ama. Quando eu começo a ler aquele tanto de produto, minha cabeça faz assim. Preciso ir embora. Eu não tenho como lidar com aquelas informações de produto de cabelo. Roupa. A mesma coisa. Ela vai, ela experimenta, ela prova, ela gosta, ela organiza sapatilhas, sandalinhas, não sei o quê. Posso ver? Consigo. Não consigo. Nada disso para mim faz sentido. Nada, nada, nada. O meu armário tem uma porta. Uma porta. Uma mulher muito, muito, muito pitoresca. Eu sou uma mulher muito pitoresca. Econômica também, muito, né? Muito econômica. Muito nesse econômica. aspecto, tudo que a Muito gente econômica. gasta... Muito econômica. Os meus namorados, meus ex-maridos, eles falam isso. Sempre falaram assim. É muito bom. Porque a Débora, assim, você comprou um livro para ela, você entregou a Disney dentro de uma caixinha para ela. Você deu um livro para ela. É sempre o melhor presente. Sim. E mais nada. Mais nada. Sim. E sempre uma devoradora de livros. Sempre. Tu já chegou a perceber se tu tinha algum hiperfoco, alguma coisa? Eu acho que sim, tá? Eu acho que essa questão da leitura, da escrita, né? Eu escrevo muito. Enquanto eu estou pensando, tudo que vem na minha cabeça pode virar um texto. É um absurdo isso. É um absurdo. Eu tô conversando aqui com você e eu já estou imaginando assim que eu poderia escrever. Agora isso, agora aquilo, não sei o quê. Eu não canso. Isso é curioso. Eu não canso de escrever. Eu não canso de me colocar em situações de escrita. Eu não canso de me colocar em situações cotidianas, mas que eu enxergo por um outro olhar, assim. Hoje eu, inclusive, escrevi um texto sobre uma frase que eu li numa revista quando eu estava na casa da minha avó, quando eu era muito pequena. E eu fui para a casa da minha avó, hoje, escrevendo. E eu senti o cheiro. E eu lembrei exatamente de como ela cozinhava as coisas, de como ela falava, de como era a voz dela.
E eu consegui fazer um relato muito fiel. Qualquer pessoa que conheceu a minha avó, que leu meu texto de hoje, vai falar, ela está falando da Anitta. Porque é muito, muito fidedigno. Uhum. Eu consigo isso, assim. Eu acho que esse é o hiperfoco. Sim. Acho que sim. E aí a gente volta, né? O quanto isso não foi olhado. Não foi. Né? E quantas pessoas talvez hoje vão ver esse episódio e vão se reconhecer. Eu acho. Né? Eu Porque, acho que obviamente, a gente sabe que a maioria das pessoas que assiste, com certeza, são mães Sim. atípicas, né? Sim. Porque Sim. elas vão em busca do conhecimento, né? Justamente para poder ajudar seu filho. E eu tenho certeza que muitas delas hoje vão se enxergar em ti. Eu acredito. E eu acho que esse é o papel, assim, que a gente tem, né? E agradeço de novo por tu vir aqui e abrir a tua história, a tua vida. Não é fácil, Não. né? Fazer não é. isso, se mostrar tão aberta, né? E foi porque eu confio muito em você, assim, senão acho que não teria sido. Sim. Ainda é bastante recente para mim, ainda é... Eu pensei muito quando a gente combinou, assim, se seria o tempo, né? Porque não faz muito que a gente conversou e tu me contou que tu ainda estava em investigação. Então, que aí eu disse, bom, eu vou deixar se ela... Eu, desde o momento, eu achei que ia ser uma pauta, né? Porque a gente falou tanto e o teu episódio, ele teve muita repercussão. Eu recebi muita mensagem. Sim, teve muita Eu recebi repercussão. muita gente, outras páginas repostando, né, os nossos recortes. E todos, pela tua fala, muito representativa da maternidade atípica, né? Isso foi algo que, para mim, ficou muito claro. O quanto essas mães se sentem representadas pela tua fala. Sim, acho que bastante. Mas acho que é exatamente por isso também é uma das características, vamos colocar assim, né, do autismo. É esse lugar, assim, de absoluta empatia, né? Sim. E esse lugar de absoluta legitimidade do discurso, né? Sim. Muito antes de ser qualquer coisa pensada, estruturada, é muito genuíno, assim, é tudo muito honesto. O que eu falo é realmente, assim, vem muito de dentro, né? E isso é perceptível. Eu acho que sim. Todas as pessoas me falaram. Olha, eu não sim. sei quantas pessoas me disseram. Eu chorei o episódio para mim inteiro. Também, muita gente me diz né? isso. Pessoas que eu imagino, muitas mães atípicas me disseram isso, mas pessoas que não têm nenhuma. Sim. Conseguiram sentir Sim. o que tu estava dizendo, Sim. né? Tu tem esse poder, né? Isso é uma habilidade tua de conseguir colocar e transmitir em palavras os teus sentimentos. E por isso eu achei que seria muito bonito usar essa tua fala forte e com tanto sentimento, né? Para trazer o que tu tá vivendo agora com o teu diagnóstico, né? E eu imaginei que muitas pessoas pudessem se sentir, né? Através de ti e da tua fala. Mas óbvio, né? Eu tinha que te perguntar, né? Se tava ok para falar, porque de fato é muito íntimo e muito recente, né? Então... Muito íntimo, muito recente, mas ao mesmo tempo é isso, assim. Eu acho que, de novo, como a gente conversou da outra vez, se alguém assistir e se encorajar a se olhar com outros olhos, já valeu, né? Sim. Se alguém entender que ninguém tem que buscar culpados para o autismo do filho, e sim buscar lugares de conexão, né? Seja através do próprio diagnóstico, seja através de um fenótipo ampliado. A gente sabe que tem muito hoje, né? O fenótipo ampliado. Mas que não esconda isso, sabe, de si mesmo. Não se violente para que as pessoas não digam, então tá ali, veio dali. Sabe, ninguém ganha com isso.
Ninguém se beneficia disso, nem o filho, nem a própria mãe, nem né, o pai, se existir, o outro irmão. Acho que o caminho da honestidade, da sinceridade, da identificação, da aceitação é sempre o mais bonito, é sempre o mais edificante. Sim. Que a gente se fortaleça a partir das nossas fraquezas, que a gente se fortaleça a partir dos nossos percalços mesmo, das nossas quedas, né? Que a gente saiba levantar depois de cair. Acho que é isso. Acho que um diagnóstico é um lugar de levantar depois de uma queda. Por isso que eu disse. A gente precisava da tua fala, porque ela, de fato, ela nos coloca num lugar muito diferente. Ela nos tira de onde a gente está e faz a gente olhar muito para si, sabe? E refletir sobre as nossas coisas, Isso. sobre as nossas angústias, as nossas, né? Independente de diagnóstico ou não, todas nós temos as nossas questões, né? As nossas dificuldades, isso, né? os nossos... Dar luz a isso, trazer isso para cima da mesa, tirar debaixo do tapete, assumir o quão falíveis somos, o quanto estamos aqui sem compromisso com o erro. Sem compromisso com seguir com ideias pré-concebidas, com modelos pré-aceitos, com estruturas pré-reveladas. A gente pode... eu sempre digo isso, tem muita realidade por aí querendo nascer. Que a gente seja parteira dessas novas realidades. Só depende da gente, desse olhar que a gente entrega para a gente mesmo e para o outro. As realidades estão todas aí prontas para nascer. E a gente tem a possibilidade de se reinventar o tempo todo. Todos os dias. Todos os dias, né? Todos os dias, quando a gente acorda, é uma chance. É muito legal isso. Essa chance de viver, esse mistério da vida, né? Com diagnóstico aos 2, aos 5, aos 18, aos 70. É um mistério da vida se mostrando. Eu acho bonito isso até. Eu também. É poético até. Né? Sem romantizar, não, mas nada romântico, mas é verdade. Poético. É poético porque... É isso a vida. É isso a vida. Né? A gente não tem essa para depois dizer, olha, agora não deu muito, então ensaiei, deixa eu voltar na próxima, que daí eu vou fazer valer. Não dá. Não. É isso aqui. Então, que a gente saiba fazer valer a pena mesmo esse mistério que é viver. Sim. E o que assim, tu sempre foi uma mãe muito ativista, sempre trouxe a questão do diagnóstico do teu filho muito tranquilo, assim. Mas como foi abrir, né? A gente sabe que tu tem uma página, né, no Instagram que tem muita gente, muitas visualizações. Como foi abrir o teu diagnóstico, né? Para esse grande grupo, assim? Foi muito curioso, porque eu recebi o diagnóstico num dia, literalmente, e no outro dia eu tinha uma palestra para falar sobre autismo em São Paulo, com a Luana Piovani. Eu não ia conseguir não falar sobre isso. E era uma live que ia acontecer em São Paulo. Falei, gente, se alguém me perguntar ao vivo alguma coisa assim, eu não sei como que eu vou reagir, porque... Então, no mesmo dia, eu escrevi, olha, eu recebi meu diagnóstico, enfim, lá do jeito que eu escrevo, mas eu recebi meu diagnóstico. E foi aquilo, assim, desde então eu não toquei mais no assunto. Eu fiz aquilo... para que eu não me colocasse numa situação embaraçosa, porque eu sabia que se alguém me perguntasse ao vivo, eu não ia conseguir mentir, não ia conseguir dizer não. Não, sou só mãe de um autista. Eu já sabia que eu era.
Mas, ao mesmo tempo, foi isso, assim, eu fiz um texto e não falei mais. Mas o que você me perguntou de forma mais pragmática, e a minha resposta é 99% das pessoas me escreveram inbox. Eu já sabia, eu já desconfiava, era só olhar para você. Mas, tu não teve muito tempo para pensar, né? Se Não, queria expor não ou não. tive Isso muito, foi não, positivo de uma forma. mas normalmente, assim, principalmente, assim, médicos que me acompanham há mais tempo, pessoas com quem eu já trabalhei. Sim, pessoas que já conviveram bastante contigo. Olha, eu já sabia, não há surpresa, olha, óbvio. Então, foi isso, assim, foram poucas as pessoas que disseram, gente, mas nunca imaginei. Sim. Mas não me senti invadida, assim, não. Não, que bom. Não. E acolhida? Também não. Não. Também não. Também não. Acho que tem mais a coisa do like, então tá, mas acolhimento, assim, realmente me sentir acolhida, não me senti também. E tu acha que isso é por talvez a gente estar lidando dessa história que a gente falou há pouco de ela veio até aqui, tá tudo bem com a vida dela. Acho que sim. É só um diagnóstico. Acho que sim, acho que sim. Acho que fica um pouco implícito, erroneamente, né? Mas implícito que não há dor. Né? Porque então, quando uma criança, né, por exemplo, na isso, família, isso, é diagnosticada, existe toda uma... se né, forma toda uma rede de suporte, de apoio. de comoção, de apoio. Não, eu não tive isso. Eu não tive. Não tive isso mesmo. Foi vida que segue. E talvez por isso. E aí eu acho que isso também é algo a se olhar. Também. Né? Mas É algo olhando. a se falar. Tô olhando para isso. É algo a se falar. Sim. Né? Sim. Porque a gente falou muito sobre a rede de apoio que são as mães. Né? E até tu usou uma frase muito, muito linda na questão de que a mão que balança o berço. É a mesma que move o mundo. E são essas pessoas, né? Sim. Que também tem que ter esse olhar, né? De mas acolher uma mas outra. acho que não, acho que infelizmente não tem. Acho que quando é com adulto, ou principalmente quando é com um adulto funcional, né? Um adulto funcional, um adulto cuidador, um adulto provedor, um adulto adequado, organizado. Mas, repito, são partos diários e como a gente está aqui e está falando sobre isso e eu me dispus a falar sobre isso aqui, eu tive esse ano, a gente está, que dia? 20 de janeiro? Hoje? Não, acho 12, que 15? 13, 14? 14. Eu fiz 3 internações já esse ano. Sim, em 14 a gente conversou dias, sobre né? isso. A gente conversou sobre isso. Fui internada 3 vezes em 14 dias. O corpo, ele tá dando alguns Tá. recados. Isso. Né? Que tem a ver com todo esse processo. Tem a ver E com esse luto. E ele tem que ser olhado. Isso. Né? Ele não pode passar batido. Não, mudou o diagnóstico. Não. Então, por isso que eu digo, assim, eu enxergo toda essa minha força, eu enxergo todo esse meu auto-perdão nascendo, toda essa minha revelação, mas tem sido bastante sofrido. Tenho passado por momentos bastante delicados, assim, nesse entendimento, nessa absorção, assim, interna, desse processo de me respeitar, de não deixar mais que o outro me tome tanto. Sempre fui uma pessoa muito entregue, sempre fui uma pessoa muito devotada, né, às minhas relações, assim. Eu tô precisando me preservar um pouco e eu acho que o diagnóstico me trouxe um pouco isso.
E o meu corpo tá também me passando alguns segredinhos. Sim. E ele tá mostrando que tu tem que olhar pra ti, que tu Isso. tem que te cuidar. Eu que, acho. né? Eu vejo dessa forma. Eu acho que isso também é uma coisa importante da gente falar, né? Não é vergonha. Isso. Não é vergonha nenhuma falar sobre as nossas fragilidades, sobre o quanto a gente pode estar no escuro. Na verdade, Determinados eu vejo momentos. como uma atitude de uma pessoa muito forte. É, Porque mostrar É. vulnerabilidade, mostrar fragilidade é coisa de gente forte. mas eu tô Né? num momento de muita fragilidade. De muita fragilidade, mas de muita descoberta e de muita esperança também. Sim. Então, me sinto feliz, assim. Porque agora é um caminho novo Sim, que tu vai totalmente trilhar, novo. né? Sim. Ainda que a gente saiba que todo dia é um dia novo, mas agora tu tem um fator importante para desencadear muitas mudanças daqui para frente, Muito. né? Que tu vai indo e vai chegar daqui a 5 anos e tu vai olhar para trás e tu vai ver todo o caminho que tu Isso, fez percorrido, né? e todas as mudanças que aconteceram ao longo desses 5 Sim. anos e tu vai voltar e dizer, caramba, né? Cheguei até aqui. Né? E Mudei. tudo vindo desse diagnóstico que parece que tá ok. Eu já sabia. Não, eu não sabia. Não. Agora eu sei. Definitivamente não. Definitivamente não é pouca coisa. Não é Sim. pouca coisa. Não é fácil de acomodar isso dentro da gente. É bastante coisa a ser trabalhada. Sim. Mas eu estou em processo. E o bom agora é saber o que trabalhar, Exatamente. né? E Tem muito a ser trabalhado, muito. mas tu sabe agora o que tu tem que trabalhar. Sei. E sei mais os lugares para os quais eu não vou mais, né? Isso também é muito importante. Sim, muito. Muito. Tão importante quanto saber para onde a gente vai, é para onde a gente não vai Eu mais. acho que isso é mais importante, Talvez. saber para onde não vai. Não vai mais. E eu tô cada dia mais sabendo para onde eu não vou. Aonde eu não quero mais estar, aonde eu não vou mais me permitir estar. Tipo de situação que eu não vou mais me colocar. Não vou mais pegar uma mala e vou para aquele lugar. Me implicar num lugar de dor, num lugar de sofrimento, num lugar que me machuca, eu não vou mais. E aí, essa diferença que daqui a 5 anos, quando tu olhar pra cá... Eu volto daqui 5 anos pra gente conversar. Não, então. mas tu vai voltar muitas vezes desses 5 anos. Tomara. Eu não posso esperar 5 anos pra tu voltar Tomara, aqui. porque a gente tem muito assunto, Muito. né? A gente vai criando e eu acho que isso também é muito bacana, porque mostra a quantidade de facetas que o mesmo ser humano ele tem. Isso. Né? Porque tu veio aqui e a gente fez um episódio inteiro falando sobre a maternidade atípica, né? Agora, a maternidade atípica... Não, e é outra mulher, agora a gente... né? Outra mulher Outra que está mulher. sentada diante de mim, Outra porque mulher. de lá para cá muito aconteceu. Isso que foram poucos meses, né? Mas agora a gente nem falou sobre a maternidade atípica, sobre as questões de ativismo, de como ajudar. Não, a gente veio por um outro caminho. E daqui a 2, 3 meses tu volta e a gente vai falar de outra coisa completamente diferente. Porque também não para de acontecer, Porque não né? para. Não para de acontecer. E a gente não é uma. Não. Né? Não. Tem a Débora mãe, tem a Débora jornalista, tem. A Débora agora como um ser humano que foi diagnosticado com autismo, tem a Débora filha, irmã, amiga. A gente é várias. Muito plural, né? Então, acho que a cada vinda aqui a gente vai conseguindo destravar um pouco de cada uma. E é legal por conta disso, eu acho, né? Para quem está em casa, assim. A minha preocupação é sempre essa. Preocupação, não sei se é a palavra, mas o meu desejo. O meu desejo é sempre esse, assim, de que quem está em casa se sinta acolhido. Sim. Acolhido, abraçado, que veja a verdade, que veja a honestidade, que veja os tropeços, que veja a beleza, que veja a vida como ela é, assim, Isso. né?
É isso que me agrada, assim, nesse A modelo de... A mim também. E eu sempre fui uma pessoa... Eu faço terapia também há muito tempo. E a minha terapeuta fala muito isso pra mim, assim. Que eu sou uma pessoa profunda. Eu não gosto de coisas rasas. Vamos sentar ali, tomar um chopp e falar furado. Não, eu gosto de sentar com uma amiga e conversar a noite inteira e desbravar os sentimentos. Mas eu sou muito isso. E poder trazer isso para cá, porque o Pod, ele veio muito com a ideia de trazer informação. E eu trago muitos profissionais que falam questão técnica, questão de, né... O que é um CA, o que é uma apraxia da fala. A gente conversa sobre isso aqui também. Que também é muito importante, Muito. né? E eu tento mesclar, né? Sim. Eu tento trazer uma pessoa que vai trazer alguma coisa técnica, eu tento trazer alguém e vou intercalando para a gente trazer todas as nuances, né? Que envolvem, por exemplo, o autismo, eu acho que quando a gente fala sobre uma leitura de mundo, né, mais ampla, assim, mas pelo olhar de uma pessoa autista, é muito diferente. Isso. Ler o mundo como uma pessoa autista, eu estou descobrindo que é muito diferente. Isso. Muito diferente. Estou me permitindo ler desse jeito. E tem sido uma baita experiência. Eu imagino. E Uma aí baita a gente vem hoje para esse programa tão mais íntimo, né? Falando tanto de sentimento, Sim. E te agradeço Obrigada muito por por compartilhar, né? Não é um assunto fácil de ser falado dessa forma aberta que tu fala, sem meias palavras, sem se esconder, né? É uma forma aberta. Agradeço pela confiança de ter estado aqui, de ter falado sobre isso pela primeira vez. É a primeira vez. E, então, eu me sinto, né, muito honrada de tu ter confiado em mim para isso. Te agradeço muito. Tô louca para acabar, porque eu quero te dar um abraço. Também tô feliz. Então, eu te agradecer. Eu sempre termino, o nosso tempo tá indo, e eu sempre termino fazendo uma pergunta assim, se teve um diagnóstico na tua família... Eu faço essa pergunta, né, para todo mundo, assim, se alguém vier até ti e disser que teve um diagnóstico na família, o que tu diz para essa pessoa? E hoje eu vou mudar. Se alguém for diagnosticado e vier te procurar, for diagnosticado hoje, amanhã, e vier te perguntar e dizer assim, e agora? O que eu faço? O que tu diz para essa pessoa? Acredita em quem você é, antes e depois do diagnóstico. Quem você é quem você é. Acredita nisso, em quem você é. Acho que é o mais importante de tudo, a gente acreditar em quem a gente é. Sim, e é tão difícil, né? Muito. Parece uma coisa simples. Não. Não é? Não. Absurdamente complexo a gente acreditar em quem a gente é. Não é no que a gente é em quem a gente é. É mais profundo. É muito, muito, muito. Precisa muito terreno arado para a gente confiar e acreditar em quem a gente é. Mas é o que eu digo, se alguém olhar para mim, eu vou falar isso. Acredita em quem você é. O resto a gente resolve. Então tá. Muito obrigada. Amor, obrigada. Obrigada mesmo. Então tá, gente. Esse foi mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Se você gostou, curta. É importante para que mais pessoas acessem esse conteúdo. Compartilha com as pessoas que você pensa que pode gostar. Se inscreve no canal para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Toda terça-feira às 19 horas, aqui com a gente. Tchau, tchau.